querem um perdão porque desmataram as suas áreas e agora querem continuar descumprindo a lei e serem perdoados pelo Congresso Nacional, eu quero lembrar que isso não é bem assim. Em 1934, no primeiro Código Florestal, o governo disse, o Congresso Nacional disse a todos os brasileiros, de norte a sul, leste a oeste, pode desmatar e deixa só 25% de cobertura florestal e os outros 65% você já pode desmatar. 31 anos depois, em 1965, na segunda versão, a legislação mudou e isso foi alterado. Definiu-se que podia desmatar mais 5, portanto, você pode deixar só 20 de cobertura florestal, mas vocês que estão na região norte e no norte do centro-oeste, vocês, por favor, agora não é mais 25 e nem 20, agora é 50% que vocês têm que deixar de cobertura florestal. Não estou aqui discutindo se está certo ou errado, eu estou discutindo aqui direito de propriedade, eu estou discutindo aqui legalidade. Quando foi em 1989, 24 anos depois, a legislação disse, não, espera aí um pouquinho, não é mais bem assim. Agora vocês do Cerrado, que estavam excluídos, porque o Brasil só existia até a floresta e a Mata Atlântica, nós lembramos agora que esse Cerrado existe e desenvolveu muito, e vocês vão ter que ter 20% de reserva. Então, a reserva no Cerrado foi implementada em 89, e vocês podem ligar em qualquer pesquisador da Embrapa Cerrado e perguntar quando foi aberto o Cerrado brasileiro, que todos com certeza vão lhe responder que foi entre 79 até 85, quando foram descobertos que o Cerrado poderia ser fertilizado e transformado em grãos e carne. Então, a imposição dos 20% veio muito depois do desmatamento que já havia sido feito nessas áreas de Cerrado no Brasil. Continuou 20% nas demais regiões e ainda continuou 50%. 7 anos depois, veio uma outra modificação interessante. Lembraram que aqui na região norte e no norte do Mato Grosso, tinha um cerrado diferente, porque estava acima do paralelo 13 e, portanto, era da Amazônia Legal, e que esse cerrado, apesar de ter a mesma tipificação de todos os cerrados do Brasil, você agora vai ter 50% de reserva e não mais 20%, e vocês, que eu tinha dito que era 50, agora é 80 de reserva 7 anos depois e as demais regiões 20. Posteriormente, 4 anos depois, acho que ficaram com um pouco de pena do pessoal do Cerrado da região norte que está acima do paralelo 13 e diminuíram então essa reserva legal do Cerrado, do meu estado Tocantins, do sul do Maranhão, de parte de Mato Grosso, de parte do Pará, de parte de Rondônia, reduziu essa reserva para 35, continuando com os 80 na Amazônia e 20 nas demais regiões. Então, são essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, que fez com que os produtores do Brasil pudessem ter desmatado as suas propriedades rurais. Quero lembrar que o estado de São Paulo, grande parte de suas áreas foram desmatadas há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos produzindo cana, produzindo carne, e que, portanto, naquela época, não falava-se de reserva e nem de cobertura florestal. E mesmo quando começou a imposição da reserva florestal, era da existente na propriedade e não um percentual de floresta da propriedade. Qual que é a diferença desse na com esse da, que o IBAMA faz questão de que não existe, que não tem diferença, e cumpre o da e não o na. Então, o que significa na propriedade? Significa que eu posso ter 1.000 hectares e dentro da minha propriedade eu ainda ter 100 hectares de cobertura florestal. Então, quando eu digo que são 20% da cobertura na sua propriedade, é daquela área que está em pé e não do perímetro todo da minha propriedade. Porque uma propriedade rural nunca foi uma unidade ambiental. Não são cercas, estacas de aroeira e arame liso ou farpado que vai definir uma unidade ambiental. O que define a unidade ambiental é a bacia hidrográfica dos estados. E com a APP não foi diferente, eu não vou cansá-los, mas da mesma forma, de 65 até 89, a margem de rio variou de 5 a 100 metros, depois de 30 a 200 e depois de 100 a 500 metros que deveriam ser plantados às margens dos rios depois de grandes e maioria
maioria das áreas já em produção. E, inclusive, na época da malária, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, houve determinação dos governos para que pudessem desmatar as matas ciliares por conta da malária, para que pudesse fazer uma prevenção. Não estou dizendo que está correto, nem que está errado. Estou apenas contando o que aconteceu e, portanto, não podemos criminalizar os produtores como se eles fossem responsáveis por esse desmatamento ilegal. Então, aqui a mesma coisa. E qual é o problema da APP, que são as matas ciliares e os topos de morro? Acontece que toda a legislação, esse período todo, foi feita em cima da largura do rio. A largura do rio é que determinava quantos metros ia ser plantado à margem. Como aqui, por exemplo, se o rio tem até 10 metros, planta 30 metros de um lado, 30 metros do outro. Se o rio tem 200 a 600 metros, planta 200 metros de um lado, 200 metros do outro. Isso feito lá atrás, desde 65, com o mesmo princípio. Então, é a largura do rio que determina quanto vamos plantar de um lado do outro. Agora, o que a Embrapa vem dizer hoje? A Embrapa diz o seguinte: a largura do rio pouco me importa, nem me interessa. O que interessa para saber o que eu vou plantar à margem do rio são três coisas: o declive da margem, a textura das terras e a profundidade delas. Apenas isso. Porque o que prejudica o rio, independente da sua largura, é a enxurrada que cai dentro do rio e faz o assoreamento. Então, se eu tenho um declive razoável, se eu tenho terras argilosas e tenho um solo profundo, eu preciso plantar menos árvores. Agora, pode até estar do lado de cá essa margem, no mesmo rio. Eu posso ter, na outra margem, a mesma largura, mas eu tenho um solo raso, ele é arenoso e um declive muito forte. Portanto, eu tenho que plantar mais árvores na margem. Este detalhe, que eu fiz questão de chegar até aqui, não tenho a menor pretensão em substituir os cientistas que fizeram, inclusive, esse desenho da Embrapa, mas é porque esse desenho demonstra a necessidade e a urgência de mandar para os estados as suas peculiaridades para serem resolvidas lá. Como é que nós vamos poder fazer isso em nível nacional, numa votação no Congresso Nacional, se nós temos milhares de rios neste Brasil para serem avaliados rapidamente? Os mapas pedológicos hoje existem em profundidade, em grande quantidade. Qualquer técnico consegue avaliar esses três parâmetros aqui com muita rapidez. O custo é baixíssimo. Portanto, esse novo método vai ser bom para a preservação e vai ser bom para a produção. Por quê? Porque, na realidade, eu posso determinar que a margem de um rio é apenas 30 metros ou 100 metros, mas, na realidade, vai precisar de mais, porque aquele rio é sensível, na realidade, àquela margem. E, portanto, eu não preciso de 30, apesar dele ter 10, mas ele é sensível, eu preciso de 100. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um rio de 600 metros e ele ter a sua margem forte, solo profundo, argiloso e sem declive, e eu precisar plantar menos. E isso fica bom para a produção. Então, é a maneira mais honesta de tratar a questão ambiental, é tratar o Pacto Federativo. A República existe por causa do federalismo. Nós temos que entregar aos nossos governadores, aos deputados estaduais, as suas responsabilidades, com suas equipes técnicas, com seus órgãos de pesquisa e a própria Embrapa, definir o que deve ser feito ou não em termos de preservação. Aqui apenas também um pesquisador da Embrapa, que fez um trabalho a pedido do presidente Lula, encomendado pelo Lula, a Embrapa Satélite de Campinas, que fez 20 anos segunda-feira passada, aqui em São Paulo. É um espetáculo. Inclusive, o presidente Lula contratou a Embrapa Satélite para fiscalizar as 300 obras do PAC, porque enxerga com 70 centímetros de distância, de tamanho, de tão preciso que é o satélite, e encontrou nada mais, nada menos que isso e mostrou para o presidente Lula. Se 100% da lei for cumprida, imagine que nós vamos tirar a produção toda e vamos plantar tudo do jeitinho que a lei está mandando. Muito simples. Só sobra 29% do país para a produção de alimentos, as cidades e a infraestrutura do país. Se é pouco ou muito, eu já disse que não vou dizer. Eu vou ouvir a ciência e a pesquisa. E a questão social. Se nós podemos ou não deixar destinado à preservação. Aqui são parques nacionais e terras indígenas, que são impedidas de corte raso. Toda a reserva legal, se for implementada 20% e 80% na Amazônia e 20% no resto do país, 32%. Se nós pegarmos toda a APP
NP, naquela modalidade que está lá, variando de 30 a 500 metros, numa regra geral, como se todos os rios do Brasil fossem iguais, nós teríamos ocupado mais de 17% do país. Portanto, 71% para a preservação ambiental. A sociedade tem que responder se pode isso ou não. Então, apenas para exemplificar, se 100% da legislação ambiental for cumprida, portanto, topo de morro não é lugar de plantar e nem várzea, nós temos que arrancar todo o café do sul de Minas Gerais, todo o café do Espírito Santo inteiro, toda a cana plantada há mais de 400 anos no Nordeste, também temos que arrancar todas as maçãs do Espírito Santo, lá da terra do Henrique Malta, e também temos que arrancar toda a uva do Rio Grande, estão todas em topo de mais de 45 graus, e temos que arrancar todo o arroz da várzea do Rio Grande, que está lá há 109 anos plantado com licença ambiental. E nada mais, nada menos significa 75% do arroz consumido no país. Isso são apenas alguns exemplos. Alguns exemplos. Eu até pedi que colocasse de São Paulo, mas não deu tempo. Bom, e por que plantar? Porque plantar, todos nós sabemos, de tudo que nós plantamos, 70% ou 100 milhões de toneladas é consumo próprio, consumo dos brasileiros. Nós somos responsáveis por manter um único setor no país, que mantém a balança comercial superavitada em 24 bilhões de dólares. Pode tirar qualquer outro setor que não altera a balança comercial. Se tirar o agronegócio, a balança comercial é negativa. Nós ainda somos um terço do PIB, um terço do emprego e arrecadamos. A cadeia de alimentos no Brasil é a mais tributada do mundo. A média mundial na tributação de alimentos é 5%. No Brasil é 16,9%. Contribuímos com essa carga pesada em alimentos e ainda contribuímos com a diminuição do efeito estufa, que são serviços ambientais, porque nós sequestramos CO2 todos os dias com as nossas plantações. E, claro, preservação ambiental, é óbvio, nós precisamos da biodiversidade, porque através dela é que nós vamos controlar as pragas das nossas lavouras e dos nossos animais e as doenças dos nossos animais. Então, eu digo que se para as pessoas, de um modo geral, a preservação ambiental é importante, para os produtores rurais do mundo, ela é dobrada, que além de ser importante para a saúde e manutenção das espécies, para nós tem um componente econômico financeiro. Nós precisamos da água para viver, nós precisamos do nosso solo para plantar, nós precisamos do equilíbrio da biodiversidade, enfim, nós precisamos de que tudo isso possa ocorrer da melhor maneira. Então, esse debate foi construído uma reserva de mercado em cima deles, e, na realidade, todos nós somos ambientalistas, a não ser aquelas pessoas do mal, que, graças a Deus, é um número ínfimo de pessoas no Brasil, que são contra o meio ambiente, não sei nem se existe. Mas se todos nós somos a favor do meio ambiente pela importância que tem, todos nós somos ambientalistas no Brasil. E aqui, último, se nós temos, portanto, real, não é o 71 que se a legislação fosse cumprida. Isso é real, é um quadro da FAO. Então, se nós temos aqui 53% do território nacional com cobertura florestal, e claro que a maioria está na Amazônia, portanto, sobrou 47%. Nós temos 350 milhões em áreas de produção e 450 em cobertura florestal. Será que não está bom? Não sei. Nós temos que discutir esse assunto. Por que nós não podemos fazer disso um grande negócio? Nós já fizemos um grande negócio da produção de alimentos. E por que também não transformar essa cobertura florestal num grande negócio para os brasileiros e para os produtores rurais? Eu acredito, tenho certeza absoluta, que o Brasil está preparado com inteligência para fazer isso, desde que esse debate não seja encarado como um dogma ou uma religião. Este assunto é sério e nós temos que tratar ele de forma racional, com a ciência, com a pesquisa do nosso lado. E quero aqui dizer, meu deputado Menstami, que quando eu era deputada, foi talvez o deputado que mais me instruiu sobre a cana, que mais me ensinou sobre esse assunto. Eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre a sua palestra no que diz respeito ao aquecimento global e a responsabilidade dos seres humanos sobre esse aquecimento. Existem controvérsias, existe outro debate, outros pesquisadores no mundo todo que não estão sendo ouvidos e que questionam a força da ação humana em cima de um aquecimento tão forte. Claro que existe a contribuição, mas existe um questionamento de que essa força não é totalmente dos seres humanos.